Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Quem dormiu, né? Eu não consegui, eu virava na cama, não consegui dormir, eu fico nervoso, é dia de decisão, é dia de final. Eu tô, óbvio, mais nervoso do que o comum, porque a fase do Flamengo é ruim, a fase deles é ruim também, mas a fase do Flamengo é terrível, né? O Flamengo vive aí um momento muito difícil. E a gente fica ainda mais tenso, né? Ainda mais chegando como azarão. O Flamengo, mesmo com o elenco que tem, inacreditável, mas o Flamengo hoje não é mais favorito. O Flamengo deixou de ser favorito porque não ganhou nada nessa temporada e vive um momento terrível. Mas eu prefiro o Flamengo assim, desacreditado, com os jogadores fazendo reunião separado. Será que vem sem atender às ordens do treinador? Será que eles vão estar comandados por eles mesmos? O que será que vai acontecer? A gente não sabe, né? Eu, de qualquer forma, estarei no Maracanã torcendo demais. São os primeiros 90 minutos. E torcer que o Flamengo consiga definir nesses primeiros 90 minutos, né? Com um ataque aí formado com Gabigol, Pedro, Bruno Henrique. Quem não queria ter esse trio de ataque? Pois é. E a gente vai com tudo pra cima. Olha só. A gente começa aqui falando do Bruno Henrique, né? Que em entrevista aí ao Globo, falou o seguinte: sou a cara do Flamengo. Jogador que vai pra cima, que não desiste, que briga, que corre e que faz tudo que eu acho que um torcedor queria no time dele. Acho que essa é a identificação que tenho com o Flamengo. Não há dúvida. O Bruno Henrique sabe, olha só como é legal, ele é conhecedor, né, da sua importância dentro do Flamengo. Olha aqui, ele também em entrevista ao GE falou o seguinte: o Sampaoli é igual a mim, chamou de Jorge, né? É um pouco reservado, eu também sou mais na minha, mas ele conversa com os jogadores e tem uma relação boa com todo mundo. Só é um pouco mais na dele, mas sempre está ali para nos apoiar e nos criticar também na hora que tem que criticar. É um treinador que tem todo o respaldo do Flamengo. Ele deixando claro que tem respaldo da diretoria do Flamengo e de todo o Flamengo. Todo mundo tá preparado. A gente sabe que cada treinador tem uma filosofia. A filosofia do Jorge, do Sampaoli, é essa: de sempre mudar os jogadores. E todo mundo está preparado para entrar em campo e dar o melhor. Eu fico impressionado com essa defesa, tanto do Gabigol, agora do Bruno Henrique, com relação ao trabalho do Jorge Sampaoli. Porque o que a gente percebe é que os caras não estão conseguindo acompanhar as ideias do treinador. Notícias que saem, inclusive, no Globo Esporte, de reunião dos jogadores separados sem ele poder participar, e o Bruno Henrique dá essa declaração. No mínimo curioso, né? A gente teve também aí a informação que Arrascaeta e Luiz Araújo não poderão, né, participar da partida ainda, né? Passaram aí por sessões de fisioterapia e em seguida realizaram atividades no campo, né, separadamente do restante do time durante o treinamento deste sábado, né? Então eles ainda estão em processo de recuperação. O GE tinha trazido isso, essa informação foi confirmada pelo nosso amigo Rafa Melo, tá? Então, Arrascaeta e Luiz Araújo fora do duelo contra o São Paulo, primeiro jogo, né, da final da Copa do Brasil. A gente também tem aqui uma informação legal para passar para vocês, que o ex-zagueiro do Flamengo, o Ricardo Rocha, foi entrevistado pelo jornalista Lucas Bayer, do portal Jogada 10, e analisou o atual momento da zaga rubro-negra, né, visando aí um duelo com o São Paulo. Ele falou o seguinte: eu acho que a dupla do Flamengo é uma incógnita. O Sampaoli muda muito. Acredito que o Fabrício Bruno é o titular e o Léo Pereira também, né? Mas ele muda muito isso. Mas depende da cabeça do treinador. Eu gosto do Fabrício Bruno, ele tá bem, é um jogador rápido, vai bem na bola parada. São dois bons jogadores experientes, acostumados a jogar pelo Flamengo,
Para mim, essa é a dupla ideal. Acho que para todo torcedor do Flamengo, essa é a dupla ideal, né? Eu não consigo imaginar o Flamengo hoje com outra dupla. Muito boa, um destro, um canhoto, como acontece no São Paulo. O Flamengo não atravessa um momento bom na parte tática, mas em relação a jogadores, são bons nomes. É o que eu estava falando do elenco do Flamengo, do time que deve ir para campo, que a gente vai trazer aqui agora. Mas o Sampaoli, ele fala, o Sampaoli é muito irregular, tem horas que o time vai bem, tem horas que o time joga muito mal, na maioria das vezes vai muito mal, né? O Flamengo vai muito pelo talento individual dos seus jogadores, mas taticamente não vi nada do Sampaoli. E, Ricardo, tem o seguinte, né? O mais importante a gente salientar é que ele conta, né? Ele conta com a ajuda do Bruno Henrique. É o seguinte, dá a bola no Bruno Henrique que ele resolve. O Flamengo hoje se resume a isso. Dá a bola no Bruno Henrique que ele resolve, o Pulgar marca ali no meio do campo e não deixa passar, a zaga tenta segurar, mas quem resolve é o Bruno Henrique, tá? Então, jogo às 16 horas, né, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no Maracanã contra o São Paulo. Devemos ter casa cheia, né, porque os ingressos demoraram a esgotar, mas a informação que eu tive é que estavam esgotando ontem. Transmissão da Globo, Sport TV, Premier e Prime Video, tá? Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, tá? Eric Pulgar, Vitor Hugo, Gerson, e aí a gente tem o trio de ataque com Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Gostaram? Eu fico meio, né, como é que eu vou dizer? Preocupado com relação à marcação no meio do campo com esse time. Mas é óbvio que quem não quer ter esses nomes aí todos no seu time, né? E quem não queria estar disputando uma final hoje, domingo aí, né? A gente, num ano aí, tudo bem, muito ruim, mas qual time do Brasil não queria estar disputando essa final hoje, a final de Copa do Brasil? O maior prêmio do futebol brasileiro, 70 milhões, que o Flamengo, inclusive, ofereceu, o Landinho ofereceu metade disso como bicho para os jogadores, 35 milhões. Agora vai, hein? Pois é. Os desfalques continuam sendo Varela, Felipe Luiz, Alan, Arrascaeta e Luiz Araújo, lesionados, todos lesionados, na verdade o Arrascaeta e Luiz Araújo em fase final de recuperação. A provável escalação do São Paulo: Rafael, Rafinha, Diego Costa ou Arboleda, né? Essa dúvida aí. Beraldo e Caio Paulista ou Wellington, tá? Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Lucas, Luciano e Caleri. Gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Nome a nome, jogador a jogador, o Flamengo é mais time. O Flamengo é muito mais time. Só que o futebol não é isso, né? Mas se a gente avaliar por time, nome a nome, é inacreditável. Os desfalques do São Paulo: Galopo, Ferrarese, Igor Vinícius, Erisson e Marcos Paulo lesionados. A arbitragem complicada, né? Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul, né? Guilherme, o assistente Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, FIFA. Assistente 2, Nailton Júnior de Souza Oliveira, Ceará, FIFA. E o VAR é o Elton Nunes, de Santa Catarina. Preocupa muito essa arbitragem aí de Anderson Daronco. De verdade, é o que me preocupa para logo mais, essa arbitragem do Anderson Daronco. E você vai para o jogo? A gente está tendo aí hoje uma campanha lá no Hemorrio, né? Para o pessoal que chegou cedo, os 100 primeiros estão doando sangue e estão garantindo ingresso para o jogo. E tomara que você tenha conseguido o seu ingresso, mas a questão é, você vai para o jogo? Se você vai para o jogo, é muito importante. O Urubu TT lançou uma campanha aqui, que a cor do São Paulo é até parecida com a do Flamengo, é branco com as faixas vermelha e preta, ou seja, lembra até o nosso manto jogo 2, né? Como é sempre, não dessa vez, mas como é sempre. Eu indico você, torcedor do Flamengo,
a pedido do Urubu TT. Ó, rapaziada, quem for ao Maracanã dá preferência de vestir o manto vermelho e preto, nossas cores de tradição. Então, para os torcedores irem todos de vermelho e preto para o Maracanã, para ficar ainda com a energia ainda melhor, né? E ficar muito mais bonita a arquibancada, né? Então, a ideia aí deles é divulgar isso ao máximo para que os torcedores vão todos de rubro-negro. Olha o estádio todo rubro-negro aqui, como é que fica. Pois é. Olha só, o Bruno Henrique, ele também relembrou aí uma goleada. Vou pegar aqui para vocês, ó. Para falar a verdade, eu achava que eram 2 gols, nem sabia que eram 3. Cara, foi um dos melhores jogos que eu fiz contra eles, mas acho que no 4-0 no Morumbi fui super importante. Dei assistência, fiz gol também, né? E joguei bem. Esse jogo também me marcou bastante nessa época contra o São Paulo. Ele falando aí de 5-1 e 4-0 em cima do São Paulo. O Flamengo que goleou muito o São Paulo nos últimos anos, né? E ele fez um hat-trick, né? Então, não é novidade, né, que o Flamengo, de uns anos para cá, tem quebrado paradigmas e tem, inclusive, feito novos fregueses, né? O problema é que o Flamengo vive um momento aí muito complicado. Olha só, passar para vocês que o Flamengo pode ficar sem Gabigol e mais 2 jogadores para o segundo jogo da final, tá? São jogadores que estão aí com 2 cartões amarelos, que estão pendurados, né? Olha só. Então, 3 atletas do Flamengo estão pendurados e correm o risco de ficar de fora do duelo da próxima semana. Tratam-se... Cara, tem que estar muito ligado. Muito ligado. Gabigol, Ayrton Lucas e Davi Luiz, tá? Os cartões não foram zerados para a final e eles estão aí... Cara, principalmente, o Flamengo tem que tomar cuidado principalmente com Gabigol e Ayrton Lucas, né? A gente não quer que a gente fique sem os dois aí na grande decisão, né? No jogo lá do Morumbi. Outro jogador que está pendurado é o Alan, mas como ele está com a lesão, ele não afeta em nada, tá? Então, a gente sabe que o mais importante é que tomem cuidado aí o Gabigol e o Ayrton Lucas, né? O presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, abriu o jogo aí sobre a questão da renovação do Gabigol, tá? Ele falou com a CNN e ele falou o seguinte, ó: já está no momento de começar a discutir. Tudo depende das condições que vão ser colocadas na mesa. Se você me perguntar se eu gostaria de contratar o Neymar, eu diria que sim, mas com aquele valor que ele ganha lá, não. Como jogador, eu quero que o Gabriel renove sim, mas ele não termina ganhando mais de 2 milhões, não, né? Deixa claro que, nas condições atuais, ele não vai querer renovar com o Gabigol, com o Gabriel Barbosa, né? Por mais de 2 milhões, né? Ele fala que eu conversei com ele no dia do aniversário e disse que ele tem uma vantagem por ainda ter 27 anos de idade e tem vários anos pela frente. Se ele vai potencializar essa chance de ser o grande ídolo do Flamengo, vai depender só dele querer continuar no clube e também de se empenhar para continuar jogando aqui, tá? Então, mas o Rodolfo Landim deixando claro, né, que quer o Gabigol aqui, quer a continuidade do Gabigol, mas não vai pagar o que ele está pedindo, né? É o que a gente espera também, pagar mais de 2 milhões não tem condição, né? E uma coisa que preocupa a gente para logo mais é que o Flamengo tem uma das piores defesas do Brasileirão. Olha que loucura. Sofreu 30 gols em 23 jogos, tá? Isso só no Brasileiro. A quantidade é mais que o dobro de gols sofridos pelo líder Botafogo. Botafogo, né? Diga-se de passagem, perdeu para o Galo, tá aí se complicando. E eu falava isso, a regularidade do Palmeiras é mais preocupante do que qualquer outra coisa. Se o Botafogo ratear, eu falei que o campeão era Flamengo ou Palmeiras. Como o Flamengo não está cumprindo a sua parte, quem que está cumprindo? O Palmeiras. E aí, não tem jeito. Eu avisei que o Botafogo ia começar a ratear, que o Botafogo era cavalo paraguaio. Aí tinha gente falando, não tem menor condição. Olha aí, ó. Olha aí.
Olha a ladeira abaixo, o fogão tá descendo, hein? A imagem do fogão descendo a escadaria, tá... O fogão que eu tô falando é fogão da cozinha, tá? Pois é, então o Botafogo vive esse momento aí de total queda, né? E a gente sabe que o brasileiro tem muito disso, né? O Campeonato Brasileiro tem muito cavalo paraguaio. Eu tinha avisado, né? O Pedro Certezas tem que se segurar aí, que eu falei com ele, olha, R$ 1.000 que o Botafogo não é campeão, ele fechou comigo. R$ 1.000 que o Botafogo não era campeão quando o Botafogo estava lá na frente, né? Então, o Botafogo, a minha chance está aumentando, né? O problema é o Palmeiras, que eu falei. O Flamengo não vai fazer a parte dele, quem que vai levar isso aí de novo? Palmeiras. Então, olha só, o Flamengo tem a zaga que mais sofreu gols, né, no caso, 30 gols em 23 jogos, e a quantidade é mais que o dobro, tá, de gols sofridos pelo líder Botafogo, que sofreu 13. Tá? O Flamengo é o dono da 6ª pior defesa do Brasileirão, ficando atrás somente de times que brigam contra o rebaixamento. Isso é inaceitável, isso é vergonhoso, né? O Flamengo ficar atrás apenas dos times que brigam para não cair para a 2ª divisão. E aí o Flamengo, né, com essa pior defesa, como é que pode, né, cara? Como é que pode? Com os zagueiros aí, inclusive, elogiados pelo Ricardo Rocha, são zagueiros bons, mas a gente sabe que isso aí também não tem nada a ver, né? Olha só, o Adílio, né, ídolo rubro-negro, ele foi direto ao falar sobre a questão da crise, tá? Falou o seguinte, para nós não tem crise, para o Flamengo, para os jogadores, não tem crise não, mas o negócio é chegar lá amanhã, no caso que ele falou ontem, né, e vencer o jogo, tá? Então ele dizendo que para o jogador mesmo não tem crise não. Cara, é o que eu falo. Eu acho que, por mais que os jogadores, os ex-jogadores falem isso, tem a pressão. Tem a pressão, óbvio que tem a pressão. O Flamengo vem pressionado pela questão dos títulos que não ganhou esse ano, por ter perdido tudo que disputou esse ano. É óbvio que essa pressão existe, né? Ah, não tem crise. Pode não ser crise, mas que há pressão, há. A pressão para que o Flamengo vença alguma coisa, né? Olha só, trazer para vocês aqui também cara, essa matéria aqui, né, com relação à dificuldade do Sampaoli de gerir o elenco do Flamengo, gerir elencos em geral, né? Em todo lugar que ele vai, essa questão do Rossi. A Raíza Simplício, no canal dela no YouTube, trouxe que alguns jogadores ficaram incomodados com a maneira que Sampaoli escalou o time para entrar em campo. A decisão da escalação do treinador argentino teria incomodado alguns nomes do elenco, tá? O Euclides Flá postou o seguinte, que até segunda estava definido que Rossi seria titular contra o Atlético Paranaense, mas com a liberação antecipada de Matheus Cunha, Sampaoli optou por seguir com ele para o jogo, e que isso teria gerado um princípio de insatisfação, né? Conforme informações aí do Mauro César, o atleta argentino faria sua estreia também pelo Mengão, porém, com a volta do Matheus Cunha, isso não aconteceu. Então, isso tudo aí, essa dificuldade de gestão do elenco, né, isso tudo está incomodando, por mais que o Bruno Henrique fale que está tudo bem, que ele tem o respaldo do Flamengo todo, ou seja, dos jogadores e da diretoria, a gente sabe que não é bem assim que a banda toca, né? A gente tem aqui também a informação das organizadas, a gente já vai falar do mercado da bola, né, do Oscar. Tem união de organizadas de Flamengo e São Paulo, que dura 33 anos e foi anunciada essa semana aí, né? Então é importante que isso aconteça para que a gente não tenha brigas, confusões, que a gente saiba que pode ter, pode, mas é muito bom quando a gente sabe que tem um acordo de paz aí entre as organizadas, porque a parceria é entre a Independente do São Paulo com a Jovem Flá. Já cansamos de ter briga da raça rubro-negra com a Independente, mesmo com a união com a Jovem. E agora a raça rubro-negra e a Independente tiveram aí um momento de paz, né? E até porque as organizadas do Flamengo estão vivendo um momento de paz.
Passar para vocês aqui, com relação ao Oscar, né? Que o Inter de Porto Alegre procurou o Oscar, segundo o jornal O Globo, tá? Segundo o jornal O Globo, notícia do jornal O Globo, o Inter procurou o Oscar e ouviu que o jogador está acertado com o Flamengo. A matéria fala que o meia atacante Oscar, antigo alvo do Flamengo, teria um acerto com o rubro-negro para a próxima temporada. Segundo o site Revista Colorada, publicado também pelo jornal O Globo, o Internacional procurou o jogador, mas as conversas com o time carioca já estariam avançadas. Olha que loucura. Oscar, que disputou a Copa do Mundo 2014 com a seleção brasileira, é um antigo sonho do Flamengo. As partes negociaram em agosto do ano passado, mas o meia não foi liberado do Xangai Port, da China, onde atua. O contrato dele vai até o final de 2024. A expectativa, segundo o site, é que o Oscar consiga uma liberação antecipada no último ano de contrato. Tá com 32 anos, vai chegar aqui já praticamente com 33, se chegar, né? Mas a gente espera que sim, bom jogador. Revelado aí pelo São Paulo, brilhou aí com a camisa do Internacional, depois foi para o Chelsea, onde atuou por 4 temporadas. Em 2017 acertou a ida para o futebol chinês. Então, o Oscar aí, segundo informações que também saíram no jornal O Globo, o Internacional de Porto Alegre procurou o jogador, mas o Oscar teriam sido comunicados que o Oscar já estaria com negociações avançadas, praticamente acertado com o Flamengo. E aí? Seria uma boa, torcedor? Comenta aqui, Oscar no Flamengo seria bom? Seria legal? Trazer para vocês aqui também que o zagueiro do São Paulo, né, o Arboleda, é dúvida, tá? Mas ele viajou para o Rio de Janeiro, então pode ser que ele atue, tá? Ele teve aquela lesão, né, na data FIFA, mas está aí se recuperando e pode ser que esteja à disposição do São Paulo, né, do técnico Dorival Júnior. A ESPN, segundo o Renato Rodrigues, comentarista da ESPN, o Flamengo com problemas além de Sampaoli, ele considera que o São Paulo chega mais pronto, né, como times aí que chegam para a final da Copa do Brasil, o São Paulo chega mais pronto. Ele fala que os problemas do Flamengo, que vem de uma derrota de 3-0 para o Atlético Paranaense, vão muito além das escalações de Jorge Sampaoli. Cara, mas aí, né, a questão é que a gente sabe que o pior de tudo é o Flamengo desarrumado, não é só a questão das escalações, mas o Flamengo desarrumado. Mas vai também pelas escalações, viu, Renato? Porque ele não consegue repetir um time, ele não consegue entrosar um time. Então tudo isso, né, o Pardaoli tá dando esse problema. E ele fala que já o São Paulo do Dorival Júnior vai para a decisão com menos dúvidas. Não vive uma boa fase, né? A Arboleda, que deixou a última partida do Equador lesionado, é a grande dor de cabeça para o técnico. Mesmo que o equatoriano não jogue, a tendência é que o São Paulo vá com uma linha de 4 defensores, tá? Então, a gente trazendo todas as informações, um show de informações aí do Flamengo, nesse dia de jogo aí entre Flamengo e São Paulo, às 4 horas, né? Final da Copa do Brasil, o maior prêmio do futebol brasileiro, e a gente acompanha depois aí, por volta das 6 horas da tarde, direto lá do camarote do Maracanã, patrocinador nosso. Estaremos lá a partir das 4, a gente acompanhando o jogo, e perto das 6 horas da tarde, a gente entrando no pós-jogo aí com o Júlio Miguel Neto, ao vivo com vocês. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, utilizar o cupom PAPA, como está aqui, ó, PAPA, nas lojas Espaço Rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br para ter 5% de desconto em todos os produtos oficiais do Mengão. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, meu provável placar para mais tarde. Eu sempre falo provável placar, não é soberba. 3-1 Flamengo.